O AndZero pretende com este vídeo mostrar aos programadores como é simples desenvolver soluções sobre a nossa plataforma OneGov. Portanto, o OneGov assenta numa framework desenvolvida pela AndZero com uma série de métodos de fácil utilização e está estruturado por extensões com componentes, módulos, plugins, templates, etc. Eu nesta demonstração vou mostrar como é simples criar uma área para consultar, por exemplo, os clientes registados na aplicação, e noutra interface vou, por exemplo, criar um formulário para consulta dos detalhes de determinado cliente. Portanto, para terem uma ideia do que este componente de testes ou de demonstração que eu vou alterar tem neste momento, portanto ele tem uma interface 1 que não tem nada, como veem, e tem uma interface 2 que igualmente não tem nada. Portanto, eu vou pegar neste componente de modelo e vou alterá-lo de acordo com as minhas necessidades e o que me propus fazer no início. Eu vou desinstalar então este componente de testes que está aqui, componente de demonstração. Vou desinstalá-lo, portanto, como veem aqui, o menu 1 e o menu 2 já desapareceram, e vou buscá-lo a uma área para developers que a AndZero disponibiliza. Vou fazer download deste modelo de componente. E o ficheiro de instalação deste componente já está no meu computador. Eu vou descomprimi-lo, é um zip com vários ficheiros lá dentro, normalíssimo. É constituído por um ficheiro XML que é um ficheiro que dá uma breve ideia da estrutura do componente, embora isto não seja necessário alterar no âmbito desta demonstração. Eu posso explicar resumidamente quais são as informações que tem. Portanto, tem informações relativas a copyright, ao developer, tem também informações sobre os ficheiros que o próprio componente contém e que devem ser instalados. Isto permite depois para fazer uma desinstalação mais correta da aplicação. Tem vários parâmetros, nomeadamente que opções é que nós podemos configurar. Podíamos configurar aqui ficheiros JavaScript ou CSS que pretendemos que sejam executados no ato do carregamento deste componente, entre outras informações. A estrutura deste XML está no DTD, disponível na nossa área de developers, para possível consulta dos detalhes. Portanto, é constituído por um ficheiro principal, pela classe, pela classe e pelos métodos, e pelas interfaces propriamente ditas do documento, que é do componente, que tem dois ficheiros, um corresponde à interface 1 e um à interface 2. Como eu tinha dito, na interface 1 eu vou colocar uma grid para consulta de clientes, na interface 2 vou colocar a ficha de um cliente qualquer. Tem também uma zona de templates que podemos ver, são templates que nos permitem definir toda a estrutura do OneGov, portanto, onde é que aparece o cabeçalho, onde é que aparece o menu, onde é que aparece o corpo, onde é que aparece o nosso código que nós vamos fazer, o rodapé, etc. Portanto, tudo isto é alterado pelo programador. Neste caso, então, eu vou aqui rapidamente à interface 1. Portanto, isto era o que lá aparecia, como viram há pouco. Eu tinha um título, interface 1, uma explicação mais abaixo. E eu vou aqui ao nosso manual. Eu quero pôr uma grid, uma data grid que me liste todos os clientes que estão registados na aplicação. E nessa data grid quero ter uma coluna com o ID ou com o código deste cliente na aplicação. Isto, por exemplo, quero ter o NIF, o número de identificação fiscal desse cliente, quero ter outra coluna com o nome e uma outra, imaginemos, com a data de registro na aplicação. Portanto, eu vou fazer uma data grid com esta informação. Eu vou aqui pesquisar o método que me permite facilmente fazer uma grid, o método da framework do OneGov, que me permite facilmente desenhar uma grid, que é o OGTMPL grid. Portanto, no nosso manual
Temos aqui explicados os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída, temos aqui uma explicação e exemplos de como funciona. A DataGrid suporta vários métodos de consulta, desde consultar dados que estão em base de dados, dados que estão em ficheiros TXT ou outros dados. Portanto, está aqui toda a estrutura relatada e permite introduzir botões dentro da DataGrid, enfim, permite uma panóplia de funções que são facilmente configuráveis. Eu, neste caso, neste exemplo, vou pôr só uma DataGrid a partir de uma consulta SQL direta à base de dados. E para isso, vou aqui ao meu ficheiro e vou desenhar aqui o OpenML Grid. E aqui dentro vou colocar o meu SQL. Portanto, eu vou selecionar o ID na base de dados e vou dar a esta coluna o nome, o título de code. Vou selecionar também a parte numérica do NIF e vou dar a esta coluna o nome de NIF. Obviamente vou selecionar o nome do cliente e vou dar a esta coluna o mesmo nome e vou selecionar também, como tinha dito, a data de registro do cliente na aplicação e vou dar a esta coluna o nome de data, o título de data de registro. Vou selecionar esta informação da tabela de clientes e vou ordenar os dados pelo nome e de forma ascendente, isto numa primeira fase. Depois a DataGrid permite ordenar pela coluna que nós pretendermos. Portanto, eu aqui usei como exemplo um SQL, mas poderia ter usado um ficheiro, podia dar aqui o caminho para um ficheiro que tivesse os dados formatados em CSV ou JSON, de forma a que a DataGrid os suporte, ou podia ainda passar aqui através deste parâmetro uma array com dados. A DataGrid também suporta outros parâmetros de entrada que lhe permitem acrescentar códigos e botões e uma panóplia de funcionalidades que estão explicadas no menu. Eu vou, portanto, guardar o meu ficheiro que estão explicadas no manual. Eu vou então aqui para a minha interface 2. Eu vou querer mostrar a ficha com todos os dados de um cliente. Por exemplo, posso pôr o cliente 329, que eu sei que existe. É claro que aqui com mais tempo e com mais detalhe, consultando o nosso manual, é evidente que conseguimos pôr aqui uma combo box com todos os clientes ou uma interface de pesquisa para depois mostrar ao cliente, mas o que se pretende aqui é mostrar a facilidade com que nós criamos interfaces com métodos que a OneZero criou ou desenvolveu na sua framework, sem grandes conhecimentos. Portanto, aqui, como veem, não precisa ter grandes conhecimentos de programação, a única referência que tem é aqui o nosso manual. Por exemplo, este método que eu usei foi o ogformcli. Mais uma vez, esse método está aqui, está documentado, tem exemplos. Portanto, explica os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída, qual é o output. E além disso, aqui na ferramenta também temos aqui um menu que tem uma panóplia de exemplos práticos e a funcionar, onde os programadores poderão ver para ter uma ideia do que é que eles fazem. Portanto, eu alterei o meu componente, baseado naquele componente de testes e de exemplos que a OneZero disponibiliza. Portanto, vou criar um zip com os ficheiros, vou aqui à minha zona de administração do OneGov, à secção de componentes e vou instalar este componente. Aqui esta secção, isto permite inclusivamente começar a criar um componente de raiz a partir daqui, permite fazer download dos componentes que disponibilizamos já feitos no repositório da OneZero, ou neste caso eu vou colocar um documento, um ficheiro de instalação, um zip que tenho no meu disco. Portanto, eu vou-lhe dar aqui o componente com de testes e vou arrastar para aqui o ficheiro
de instalação e vou instalar o meu componente. Como podem ver aqui, já aqui está o componente instalado como testes e ele, após uma instalação, abre imediatamente uma interface para nós configurarmos o primeiro botão que nós queremos que ligue a este componente. Esse botão vai aparecer neste menu da esquerda e eu vou aqui, lembram-se que este componente tinha duas interfaces. Eu, como primeiro botão, vou criar um botão para a interface 1, interface 1, vou-lhe chamar este nome, que é o rótulo que vai aparecer no botão. Vou-lhe dizer que pretendo que ele esteja no grupo menus principal, que é o de arranque, que é este menu aqui de atendimento, e vou dizer que este botão vai aparecer no topo do menu e aqui poderia pôr que ia aparecer num outro submenu. Eu quero que ele apareça ao mesmo nível destes menus. Portanto, aqui temos vários tipos de botões, eu depois explicarei com mais detalhe os botões, como é fácil criar botões na aplicação no outro vídeo. Aqui vou instalar então um componente, vou criar um botão para um componente do OneGov. Aqui aparece-me listado todos os componentes do OneGov. O meu componente que eu instalei é o componente teste e vou selecioná-lo. E lembro-se que eu tinha duas opções, esta informação vem do XML, que lá estava. Portanto, podemos ver no XML que eu criei, eu vou informar a aplicação que tenho uma interface 1 e tenho uma interface 2. Portanto, esta é a minha interface 1, vou selecionar aqui a opção 1. Vou querer que quando uma pessoa acede a esta interface, que ela continue a ver estes menus. Isto são os módulos que este componente vai disponibilizar. Portanto, eu quero que ela continue a ter estes menus e quero que este botão só esteja, ou estas interfaces só estejam disponíveis para administradores. Portanto, vou selecionar apenas aqui os administradores e vou então guardar este botão. Portanto, o item interface 1 foi adicionado como botão. E agora vou criar um interface 2, que então a única coisa que muda é aqui a interface 2. Portanto, o resto mantém-se. Vou então dar por concluída a instalação. Um preciosismo, posso vir, por exemplo, aqui aos botões e quero que estes botões fiquem no topo do menu. Portanto, os botões, e vou guardar. Se fizermos aqui uma atualização da interface do OneGov, vamos ver que já aqui estão os botões. Vamos então ver o resultado das nossas alterações ao componente de demonstração. Portanto, cá está a grid que nós desenhamos com o SQL que aqui vimos. É apenas esta linha de comando resulta nesta data grid com uma série de informação. Neste caso é uma versão de demonstração do OneGov, só temos aqui 19 clientes registados. Evidentemente nas outras plataformas temos mais e é mais fácil ver aqui, mas aqui também dá para ver a paginação, colocando apenas 10 registros visíveis. Dá para ver que a grid faz uma paginação automática, permite-nos aqui um refrescamento da grid, permite-nos ainda esconder aqui quaisquer colunas. Isto, imagine-se que se for uma grid com muitas colunas para organizar e o ecrã for pequeno, portanto podemos selecionar todos os itens ou selecionar uma parte deles e poderíamos ter aqui, enfim, uma panóplia de funcionalidades que o comando octmpl grid suporta, nomeadamente colocar aqui facilmente botões para interagirem, podemos configurar este título, etc. Uma série de coisas. É uma questão de se consultar aqui o manual e ver os exemplos. Na nossa interface 2 temos, portanto, a ficha, a ficha virtual do cliente, que nos dá os dados todos dele, dá-nos os documentos pessoais que ele registou na plataforma, inclusivamente os ficheiros, permite-nos acrescentar mais documentos pessoais, permite-nos consultar os contactos, enfim, a informação adicional. Como podem ver, toda esta interface foi desenhada com base em apenas um comando que é tão simples como o ogform-cli e o número do cliente. Portanto, para mais informações sobre esta aplicação, consulte o nosso site em www.onezero.pt.